Basicamente eu acho que é genético, ou seja, o meu avô era professor, a minha avó era professora, tenho não sei quantos professores na família e acho que é este prazer de transmitir conhecimento, ensinar, descobrir com que palavras é que eu vou conseguir explicar àquela pessoa que tem uma linguagem própria, uma maneira própria de pensar, como é que eu vou conseguir transmitir-lhe um dado conhecimento. E isso, não sei, acho que está no sangue, acho que é uma coisa assim genética, portanto não tenho aí uma explicação, sei lá, porque há pessoas que gostam de saltar de aviões. Se há algum denominador comum entre todos os professores supostamente excelentes, ou pelo menos que tenham boas avaliações, eu diria que há uma que é preciso gostar, acima de tudo, gostar das aulas e dos alunos. É preciso ter algum gozo, porque senão, de facto, dar as aulas e detestar deve ser uma chatice desgraçada. Acho que é um bocado de sobrevivência, acho que começou a aprender a sobreviver, mas basicamente quase toda a gente que eu conheço e os meus colegas trabalha toda a gente muito mais do que as 40 horas por semana para conseguir conjugar tudo. Eu acho que a parte da investigação e da gestão fazem parte do processo, portanto eu acho que ninguém se queixa muito quer dizer, podemos ser melhores professores que melhores investigadores, etc, mas faz parte do processo e acho que é aceito por todos. A parte que custa mesmo é a parte das burocracias e nós perdemos um tempo infinito dos nossos dias a tratar de burocracias, daquele projeto que pusemos os logos na ordem errada e então temos que repetir o póster, porque coisas assim que não passa pela cabeça de ninguém e que nos fazem realmente perder muito tempo. Tudo o resto faz parte da profissão, acho eu. É obviamente que, se calhar, o que custa mesmo é tentar ser bom em todas estas vertentes, que de facto é um esforço muito grande que nos é pedido, não é? Deixo-me arrastar muito mais facilmente para o que tenho que fazer em termos de alunos e de aulas do que, por exemplo, para a investigação eu tenho que a investigação exige um tempo e uma concentração. As aulas, obviamente, que preparar uma aula também implica tempo, etc. Mas quando já estamos a dar aquela cadeira há 1 ano ou 2, o tempo é muito mais, gastamos muito menos tempo a preparar. E em relação à investigação, o que eu tento fazer, e isto foi uma coisa que funcionou muito bem comigo, é eu uma vez por semana, uma manhã, vou para um sítio qualquer onde não estou no meu local de trabalho, passei para um cafezinho aqui num pavilhão qualquer e fico 3 horas em que não respondo a mails, não vejo telemóveis, não vejo nada, estou simplesmente a ler artigos e a trabalhar. 3 horas por semana é muito pouco, mas é mesmo um tempo que eu preciso para pensar e refletir. E se eu começo a desleixar essas 3 horas, eu começo a notar que me começo a desorganizar. Portanto, é muito importante ter este tempo de reflexão, que eu acho que basicamente é o que ninguém faz nos dias de hoje, é pensar. Ninguém tem tempo para pensar. Nós agimos, mas não... E mesmo para relacionar trabalhos, aquele aluno fez aquilo, aquele fez aquilo, eles podem juntar e fazer não sei o quê. Tudo isto implica ter tempo de sedimentar acontecimentos e às vezes não temos tempo para isso. Portanto, isso para mim é o que funciona, é isolar-me do meu local de trabalho. É óbvio que assim, não faz sentido, se calhar para muitas cadeiras de licenciatura, aquilo está sempre a mudar, porque há ali um conjunto de conceitos-chave base que, quer dizer, obviamente que também é a evolução, o que se está a dar agora é informática, o que se vai dar daqui a 5 anos, de certeza que é diferente. Mas há ali um conjunto, há cadeiras que se prestam mais, ou que têm mais associadas a uma área de investigação e que têm mais a ver com, portanto, o que o professor está a fazer no seu dia-a-dia de investigação pode ser levado para a cadeira ser uma coisa dinâmica, para os alunos que saem, que fizeram aquela cadeira, quando saem para o mercado de trabalho, estão ali no estado da arte, porque sabem bem o que é que aquela área, onde é que aquilo está. E isso é, obviamente, que é super motivante quando se está a dar, ou motivador quando se está a ter quando se tem a oportunidade de ter uma cadeira que tem tudo a ver com a área de investigação. Mas isto não se aplica, obviamente, a cadeiras-chave base em que estamos a ensinar a um aluno de programação. Podemos mudar um conjunto de coisas que também têm a ver com a evolução natural das coisas, mas há assim um conjunto de conceitos-chave que não mudam muito, não é? Portanto, depende muito, eu acho que depende. Agora, um professor, de facto, que está a dar uma cadeira que tem a ver com uma área de investigação não pode estar a dar a mesma coisa todos os anos, porque as coisas vão evoluindo. Tenho estado a dar 2 disciplinas que são completamente, radicalmente diferentes em termos de abordagem. Uma é uma disciplina da licenciatura,
Portanto, o programa não muda, é uma coisa de dar lógica, é uma coisa que não muda, não é? Quer dizer, obviamente há evoluções, mas a cadeira é relativamente fixa. Portanto, houve um grande esforço nos primeiros anos, quando se está a dar a disciplina, e depois eu diria que a evolução tem a ver com perguntas que te fazem e que tu ficas a pensar, epá, como é que eu vou responder a isto, de maneira a que eles percebam, e de algum modo a evolução é de um ano para o outro, em que eu vou tomando notas, tipo, eles perguntaram-me isto para o ano, não posso esquecer de dizer isto desta maneira. Pronto, tem a ver com afinar a maneira como se ensina. A outra disciplina tem a ver com a minha área de investigação, e aí, todos os anos, eu sinto que, obviamente, que há um conjunto básico de conceitos que são standard e que não mudam, mas todos os anos eu tenho estado a introduzir matérias novas, ou a fazer experiências, ou aquilo funcionou bem, ou aquilo não funcionou. Claro que não é o programa todo, obviamente, mas há sempre ali um grau de como é que eu vou dar isto desta maneira, se calhar posso dar isto com este sistema, porque é uma coisa que está agora na moda, ou que está a ser muito falada e que se calhar faz sentido. Depois, se calhar, para o ano seguinte é outra coisa que faz mais sentido trabalhar. Portanto, é uma coisa que quase todos os anos muda, e muda bastante. E uma coisa engraçada, mas isso tem a ver com a minha disciplina, que é a cadeira de língua natural. Portanto, o que me acontece é, às vezes, passado 6 meses de estar a dar a cadeira, vejo no jornal um exemplo qualquer que é giro para ilustrar uma coisa qualquer da disciplina. Eu tomo nota e, basicamente, no fundo, acabo por estar sempre a preparar pequeninas coisas para a cadeira, que depois são estes exemplos que vão fazer com que o aluno aprenda e não se esqueça dos conceitos. Vejo o que é suposto eles fazerem em termos de carga horária e tento que os projetos sejam adequados para essa carga horária. E não tenho tido, acho que houve um ano que fiz assim um projeto um bocado mais radical para o mestrado, nunca para a licenciatura. Fiz assim um projeto mais, agora tem este problema, amanhã-se. E que calhou mal, porque eles também estavam com outros projetos, e que não correu, quer dizer, não foi dramático, mas correu pior do que normalmente. Mas também, se calhar, foi aí uma experiência que não correu tão bem. Mas normalmente tenho sempre muito cuidado com o tempo que eles vão perder a realizar. Obviamente que às vezes, pronto, há uma medida que eu nunca cheguei a perceber, que é o tempo que o professor demora a corrigir, a fazer um projeto, e o tempo que o aluno vai demorar. E isso há um fator qualquer de multiplicação, que depois, obviamente, também deve depender das cadeiras, do tipo de projeto, etc. Pelo menos perceber que eles não têm o conhecimento que nós temos, ou que já está tão enraizado em nós, e que, obviamente, que há ali uma parte de aprendizagem que, por exemplo, numa das cadeiras que eu dou de licenciatura, há um conjunto é muito giro, há uma parte da matéria giríssima em que eles têm um conjunto de regras e depois têm que aprender a aplicar aquele conjunto de regras. E o que acontece é, eu quando estive a fazer exercícios, primeira vez que dei a cadeira, quando estive a fazer os exercícios, custou-me, aquilo não é trivial. Eu lembro-me de estar ali à noite com um papel e a pensar, fogo, não consigo resolver isto, andar ali às voltas até conseguir resolver. Depois, no segundo ano, começou a dar aquilo, já fazemos com uma perna às costas, e no terceiro ano é que já quase decoro os exercícios. E eles não, porque é a primeira vez que eles estão. E isso é uma coisa que nós às vezes esquecemos, que foi a dificuldade que nós também tivemos quando estivemos a fazer os exercícios. Há professores para quem um dado estilo funciona muito bem, há outros que funcionam de maneira diferente. Houve uma coisa que quando entrei para o técnico, comecei a dar aulas cá, agarrei-me aos slides, mas um bocado como covardia, porque sentia mais confortável com os slides, estavam ali, pronto, era mais fácil ter a certeza que não me esquecia de nada, etc. E depois libertei-me dos slides. Eu, por exemplo, dou agora aulas sem slides e não consigo sequer, quer dizer, se tiver que dar uma aula com slides, dou uma aula com slides, mas prefiro, sinto-me muito mais à vontade, porque posso, sei lá, se a turma está a ir por um caminho e aquilo está a correr bem por esse caminho, não faz sentido estar a obrigá-los a ir de novo pelo caminho programado dos slides. Coisas que funcionam, que são obrigatórias, é preparar bem as aulas. Acho que isso é daquelas coisas que, se não tiverem as aulas bem, se não soubermos como é que vamos contar a história em cada ponto, acho que a aula vai correr mal. Não temos que saber tudo, ou seja, não temos que estar a pensar, quer dizer, tento pensar em todas as perguntas que os alunos me podem fazer, mas obviamente que eles fazem sempre coisas que eu não esperei, e acho que não há mal nenhum em uma vez dizer, olha, tenho que pensar melhor nisso, ou respondo na próxima aula, etc. Mas preparar as aulas bem preparadas, isso é obviamente absolutamente indispensável, tem que ser.
Coisas que funcionam mal. Eu confesso que neste momento a única coisa que me chateia é que eu não consigo controlar, mas não tem a ver com a minha preparação, tem a ver com os alunos não aparecerem em algumas aulas, que este ano aconteceu-me, se calhar estavam colegas meus a dizer, pá, és mesmo ingênua, porque isto acontece há anos, que foi, eu tive aulas em que os alunos nem na primeira aula apareceram. Ou seja, se eles deixassem de aparecer na segunda aula, eu ainda podia dizer, detestaram-me e deixaram de aparecer. E eu vivo bem com isso. Agora, se eles não aparecem logo desde o princípio e se nunca lá puseram os pés, não há nada que eu possa fazer para os ensinar. E isso, infelizmente, aconteceu-me numa disciplina no semestre, não neste semestre, no outro semestre, no segundo semestre, portanto, há um ano. Coisas que funcionam bem às vezes é contar uma piada, ou contar uma história, ou de repente, quando vemos que eles estão a começar a ficar cansados, dizer qualquer coisa que faça sentido, não é? Mas às vezes pode ser não digo uma parvoeira, mas uma piada relacionada com a matéria, ou qualquer coisa que os faça acordar e depois focar de novo a atenção. Acho que acima de tudo é ter coisas que eu aprendi pela negativa, tipo coisas que me fizeram que eu não gostava, que eu detestava que me fizessem e que eu tento não passar aos meus alunos. Uma das coisas tem a ver, e isto obviamente é discutível, eu não me importo que eles façam a pergunta mais estúpida do universo e jamais em tempo algum eu irei dizer, epá, então essa pergunta é muito burra, porque isto faz com que as pessoas deixem de fazer perguntas simplesmente. Portanto, eu acho que dou, pelo menos, liberdade aos alunos para perguntarem o que lhes apetecer. Outra coisa é também tentar, por exemplo, se eu explicar e se um aluno não percebeu, portanto, eu estou sempre a tentar ver pelas caras deles, apesar deles me enganarem muito bem, estou sempre a ver as caras e tentar perceber se há ali alguma cara de alguém que não tenha percebido, e sou muito chata, sou mesmo chata, estou sempre, mas eu não sei quantos, portanto, eu tento saber os nomes deles todos, portanto, é uma coisa que eu faço, é um exercício que eu faço logo desde a primeira aula. Claro que se temos uma turma de 100 alunos não é trivial, mas o que acontece é que se estivermos a dar práticas, depois muito facilmente na prática nós acabamos por saber os nomes e depois não é assim tão complicado quanto, até porque cá em Portugal quase todos eles são João ou Pedro, portanto, aquilo há ali um default, porque normalmente funciona, mas fora de brincadeiras, se estiver a perguntar, Pedro, não percebeste isto, não sei o quê, se estiver sempre um bocadinho em cima deles, para já o chamar pelo nome acaba por eles sentem que pelo menos alguém reparou que eles não estão com atenção e se calhar fazem um esforço por estar com mais atenção, etc. Portanto, essas coisas eu acho que funcionam, esta parte do tratamento um bocado mais personalizado e o estar sempre em cima e tentar, correndo o risco de ser chata, mas isto funciona. Não consigo, e às vezes, manter silêncio na aula, e isso já me aconteceu há 2 anos. Houve uma aula que eu pensei, vou-me embora, não tenho paciência para isto. Passei a aula inteira a mandar calar e acho que desenvolvemos uma paciência às vezes de santos, porque passar uma aula inteira, eles são amorosos todos individualmente, mas depois quando estão em grupinhos às vezes são insuportáveis. E depois é grupinhos de 3, 4 que estão lá todos e aquilo é esgotante ao final de algum tempo. Isso eu acho que é daquelas coisas que eu não sei muito bem como é que hei de combater, porque posso realmente mandar calar, se calhar um dia tenho que me ir embora da aula e ver o que é que acontece. Mas é chato, essa parte é muito chata. Acho que acabo por estar sempre a pedir para silêncio e se calhar às vezes sou capaz de me chatear-me também. No dia em que eu me chateio, fico mesmo chateada e também é um bocado mais assustador para eles, não é? Mas eu às vezes faço uma coisa que é o que eu chamo de discurso maternal, que é para a aula e digo, bem, agora é a altura do discurso paternal e dou-lhes mesmo um discurso maternal em que lembro-lhes que os pais estão a pagar propinas, eles já têm idade para trabalhar e se estão ali, são os privilegiados, portanto têm que aproveitar. E às vezes o que é engraçado é que ao final do dia depois tenho mails dos alunos a dizer obrigada pelo discurso porque... E de algum modo eles percebem que não deviam estar na conversa. Claro que não são todas as turmas assim, claro que a maior parte deles são amorosos, mas às vezes há assim turmas particularmente cansativas. Normalmente é quadro e infelizmente não há giz, eu gosto muito do giz, mas escrevo no quadro, vou escrevendo
e eu vou fazendo perguntas, vou escrevendo, etc. Não faço assim nada de especial. Se for assim uma aula em que faz sentido fazer uma coisa mais com ilustrações, que lá posso mostrar um PowerPoint, mas é muito raro que isso aconteça. Às vezes, algumas aulas, por exemplo, de língua natural, 1 ou 2 aulas eu faço com apoio de PowerPoint, mas normalmente é escrito no quadro. Porque de algum modo é assim, eu obrigo-os a escrever, eles quando estão a escrever sempre estão, acho que estão a pensar no que estão a escrever. Eu tenho uma letra horrorosa, o que de algum modo não é positivo, obviamente, mas não é muito mal porque obrigo-os a pensar no que é que está lá escrito. E eu não faço de propósito para ter uma letra horrível, é uma coisa que eu não consigo controlar muito bem, mas acaba por ser, eles acabam por estar a pensar no que estão a escrever e isso eu acho que é útil. Às vezes, quando a cadeira é muito grande, nós só reparamos que temos alunos muito mais fracos quando chega às avaliações. Pronto. Na cadeira mais pequenina, o que eu tento fazer é, se vejo que há ali um grupo de alunos que está mais fraco, às vezes falo com eles e digo-lhes, se quiserem passar pela minha aula de dúvidas, estimulo um bocadinho mais o contacto como professora, mas nem sempre funciona. Isso realmente depende muito. Eles são maiores e vacinados, eles é que decidem o que é que fazem. Mas às vezes identificar quais são os casos mais problemáticos e oferecer-lhes explicitamente a ele, aquela pessoa, ajuda, alguns aproveitam. Ou então se vejo que tenho um aluno, por exemplo, aconteceu-me isto há uns anos, que estava um aluno a reclamar logo na primeira aula, a dizer que ia chumbar a cadeira, que não percebia nada daquilo. E eu passei as aulas todas, dava a matéria e depois ia ver como é que ele estava. E de algum modo, o facto de haver preocupação e de ele sentir que havia preocupação, funcionou muito bem, que ele acabou com uma nota ótima e eu acho que isso motivou realmente para fazer a cadeira. Portanto, às vezes nós conseguimos identificar, às vezes são os próprios alunos, que aí é óbvio, não é? Neste caso era óbvio, às vezes nós conseguimos perceber que há ali um problema qualquer e, sei lá, falar com o aluno um bocadinho e tentar perceber, chamar-lhe a atenção para o facto de existirem estruturas como aulas de dúvidas, etc., que o podem apoiar, porque eles às vezes sabem que existem, mas não aproveitam, e isso é uma das coisas mais tristes, há muita coisa, nós oferecemos 40 mil coisas e eles não aproveitam essas oportunidades. E às vezes se for uma coisa tipo, olha, aparece nas aulas de dúvidas, pode ser que funcione. Eles têm horários de dúvidas. Eu não tenho problema nenhum, eu digo-lhes isto logo no princípio do ano, eles podem mandar mails, não fiquem à espera, se mandarem um mail às 3 da manhã que eu vá responder, portanto eu respondo quando posso, não tenho problemas nenhum de responder ao fim de semana, se estiver à frente do computador não tenho problema nenhum em responder. Se eles aparecerem-me no gabinete, por exemplo, aqui na Alameda não acontece, mas no Tagus, como aquilo é muito próximo, os gabinetes são muito próximos, eles aparecem com alguma frequência fora do horário de dúvidas. Não tenho problemas nenhums em que apareçam, a não ser que eu esteja com uma deadline qualquer, e aí também digo-lhes logo, olha, agora desculpa lá, estou aflita com isto, aparece daqui a 1 hora ou falamos daqui a 1 hora, mas eles também, quer dizer, digo-lhes logo isto à partida e eles também sabem que se aparecerem fora do horário de dúvidas, correm o risco de eu não ter tempo, não os conseguir atender, mas normalmente consigo. E normalmente, por exemplo, há alturas críticas, que é as alturas de projetos, eles aparecem sempre, ou dos testes, dessas alturas, já tenho que ir quase o dia, já não marco nada assim de muito inteligente e intelectual para fazer, porque já sei que vocês vão bater à porta todos 5 minutos e pronto. Mas também, quer dizer, desde que eles aprendam é bom. Eu tenho 2 engraçados. Uma era uma matéria que eu detestava dar, era mesmo uma aula que era a palavra é secante, era mesmo secante. Eu lembro-me eu suspirava para dar, eu começava a dar a aula e começava a suspirar e aquilo era com sofrimento. Eu lembro de uma aluna me dizer, a professora não pode dizer, tipo, no princípio não pode mostrar aquele desalento, senão nós já ficamos todos, já ninguém tem paciência para estar com animação na aula. E pronto, eu comecei a controlar-me porque não me tinha apercebido. E o outro, isso é uma coisa muito gira, que era que gostava de ir às aulas de uma colega minha porque ela explicava de uma maneira e depois a seguir, se ninguém percebia, ela explicava de uma maneira diferente. E de facto eu acho que isso é uma grande arte, que é o aluno, nós explicamos de uma maneira, se ele não percebeu, se alguém não percebeu, é preciso contar a história de uma maneira diferente para aquela cabeça
a compreender. E isto é um desafio, não é? Que às vezes explicamos de uma maneira, mas não, aquilo ainda não entrou. Então como é que eu vou explicar isto? Com que exemplo é que eu vou dar para... Isso é a parte gira também, é o desafio, não é? Grande do ensinar, que é o arranjar, não é repetir a mesma coisa até entrar, é arranjar formas alternativas. Eu tenho montes de vezes, às vezes acontece-me dizer uma piada e depois fico a pensar, epá, eu já disse esta piada o ano passado, tipo, que coisa, tipo, se há aqui algum aluno repetente, esta coisa mais triste. Mas às vezes eu acho que uma boa piada, ou às vezes, isto já me aconteceu, por exemplo, eu estava a dar aulas na UAL há uns anos e eram alunos da noite, e eram alunos que estavam, não, isto foi na Lusófona, eram alunos que estavam muito cansados, eram pessoas que tinham trabalhado o dia inteiro, iam ter aulas à noite, alguns eram casados e com filhos, e eles, via-se que eram pessoas que estavam a fazer um esforço enorme para estar ali. E eu estava a dar uma vez uma aula e aquilo não estava a correr muito bem, eles estavam a começar todos assim a cabecear, tipo, todos assim meios a dormir. Eu não sei o que me deu, de repente perguntei, o que é que vocês viam quando eram pequeninos na televisão? E de repente a turma inteira acorda, eu deixei-os falar durante 1 minuto, ficaram todos ali a falar desde o Sandokan à abelha maia, tudo o que tu te podes imaginar, e de repente disse, ok, porreiro, agora vamos continuar. E a seguir a aula foi maravilhosa. Mas foi preciso haver ali qualquer coisa que os acordou. E pronto, este foi um caso extremo de uma coisa completamente disparatada, não tinha a ver com nada. Mas normalmente o que eu tento é apoiar-me em qualquer coisa que os faça despertar e depois conseguir aguentá-los o resto mais um bocadinho de tempo. Às vezes podem ser aquelas coisas habituais que uma pessoa diz na aula, tipo, vá, agora esta parte é mesmo muito importante, tomem lá atenção. Está estudado cá, há assim uns momentos de learning, como é que ele se chamava? Não é learning points, mas é assim momentos em que os alunos deviam estar preparados para adquirir um momento importante de informação. E normalmente acho que é aquelas frases que uma pessoa diz quando está, às vezes, dizer, olha, se calhar isto pode sair no texto, ou qualquer coisa que pelo menos acorda o grosso da multidão. Às vezes não funciona. Normalmente eles têm, quer na licenciatura, quer no mestrado, eles têm projetos. Mas eu acho que há duas coisas, são coisas muito distintas, o aluno que está na licenciatura e o aluno que está no mestrado. Na licenciatura as coisas têm que ser mais certinhas, porque já normalmente temos muito mais alunos, portanto não há ali muita margem de manobra. No mestrado já é uma preparação para o mundo a seguir, portanto faz sentido, eu acho que faz sentido, pelo menos esta é a minha opinião, dar-lhes um projeto em que, ok, este é um problema, agora não vou, enquanto que na licenciatura é preciso dizer a linguagem de programação é esta, os dados são esta, o formato não sei o que é este, é preciso estar ali um conjunto de coisas muito controladas, porque vamos ter 100 alunos a fazer um projeto, então aquilo tem que estar sempre muito certinho, senão a avaliação daquilo é um filme de terror. No mestrado podemos dizer, olha, escolhe a linguagem que quiseres, resolve-me este problema. Isso, pronto, são avaliações diferentes, mas pronto, em relação à tua pergunta, isto na parte dos projetos. Depois, eu acho que é importante a avaliação contínua. Por exemplo, este ano tive quatro testes na cadeira de língua natural. E aquilo era maravilhoso, porque era de 2 em 2 semanas, ou de 2h30 em 2h30, havia um teste que fechava a matéria. E de algum modo eles acabaram, tipo, em dezembro tinham a cadeira, quando acabou o semestre, eles tinham praticamente todos a cadeira feita, encerrada, porque aquilo foi foram aqueles testezinhos. Um dos problemas, e eu acho que isso é quando começa a haver avaliações a mais e hipóteses a mais, eles acabam por, ainda posso fazer aquele teste, isso acaba por ser completamente, acho que não funciona muito bem, às vezes mais vale, por muito que eles se queixem, terem menos momentos de avaliação, porque eles vão se dedicar mais porque sabem que não têm uma segunda hipótese do que se tiverem 30.000 hipóteses. Portanto, isso é uma coisa também que, obviamente, tem que seguir as regras, mas tento que eles tenham um mínimo de momentos de avaliação para depois para fazerem aquilo na altura certa e acabou. Em relação à cadeira da licenciatura, já experimentámos a avaliação nas aulas práticas e experimentámos mini-testes. E as práticas, depois o que acontece é eles, depois quando chegam, é sempre a mesma história, que é quando eles chegam à altura de ter outros projetos, ou muitos projetos, acabam por não fazer a avaliação como deveriam, mas também por acaso não tenho estatísticas nem dados sobre o que é que funcionava melhor.
preparar muito bem as aulas, ter montes de paciência, mas mesmo, ter mesmo paciência, ter respeito pela ignorância, no sentido de a pessoa não percebeu, mas vamos explicar 30 vezes se for preciso, porque se a pessoa está a pedir ajuda, porque tem uma questão, merece que ela seja respondida, e sem aqueles comentários, que eu acho que isso é uma das coisas que mais me chateia, que é quando as pessoas dizem, pá, já deverias saber, e isso é uma coisa que acontece, pelo menos aconteceu-me a mim com muita frequência, que era uma pessoa que chega a um ponto em que deixa de ter a vontade de fazer perguntas, porque faz uma pergunta, ok, pode ser burra, e de repente alguém diz, pá, já estás aqui, amanhã é o teste e estás a fazer essa pergunta, vais chumbar. E a pessoa fica logo, então não vou fazer mais perguntas para não haver mais coisas destas. Portanto, responder sem juízos. E estar atento aos alunos, estar atento ao... Isso por acaso sente-se. Eu lembro-me que às vezes temos um feeling, quando houve uma vez que troquei umas aulas com um professor e deixei de seguir a minha turma. E eu perdi aquela sensação, eu posso estar errada em relação a muitos dos alunos, como é que aquilo vai funcionar, mas consigo ter um feeling em relação à turma. E isso é uma coisa que não sei explicar, mas é uma coisa que se sente, que se eles estão a responder bem ou não estão a responder bem, onde é que eles estão mais fracos, etc. E isso também é muito importante. E depois eu acho que acima de tudo é ter gozo também no que está a fazer, que é arranjar maneira de tirar prazer também, porque eu lembro-me no princípio, quando eu comecei a dar aulas, e era isso acho que foi isso que me fez depois continuar, às vezes estava super chateada, estressada com qualquer coisa, ia dar uma aula, se aquilo corria bem, eu saía da aula e já nem me lembrava, que era quase uma terapia estar aí a dar uma aula. Claro que também há aulas em que uma pessoa sai de lá e só apetece praguejar, mas quando uma aula corre bem, quando realmente ensinamos a alguém, quando transmitimos conhecimento, acho que não pode haver, é quase dos gozos da vida, pelo menos é assim que eu vejo a coisa.